Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Aqui é o professor Jandir Faria, de Língua Portuguesa, no curso Degrau Cultural. Estamos aqui hoje para conversar sobre um concurso interessante, importante, que é o Conselho Regional de Farmácia. Beleza? Vamos resolver algumas questões de português para que o pessoal conheça aí o formato da banca que elabora esse certame. Vamos lá. Olha lá, temos a primeira questão, vamos ler o enunciado. O excerto é possível gerar relatórios ou demonstrativos que possibilitem a tomada de decisão por parte dos gestores. A passagem em destaque possui a mesma função sintática em... Veja, temos aqui o termo que ele quer analisar, ele quer exatamente a função sintática desse termo nas opções que seguem. Então você, candidato, você precisa saber qual é a função do termo em vermelho. Olha lá, tem o verbo ser na primeira estrutura e o adjetivo possível. O verbo ser, como você já sabe, é um verbo de ligação. O verbo ser é um verbo de ligação. Possível, já que é um adjetivo, colado ao verbo de ligação, chama-se predicativo do sujeito. Pegou aí? Então eu tenho o verbo ser, eu tenho possível, um adjetivo. Então, possível é um predicativo do sujeito. Qual é a função do termo em vermelho? A função do termo em vermelho vai ser exatamente essa, que você já percebeu. Vai ser o sujeito do verbo ser. Então, qual é a proposta? Gerar relatórios ou demonstrativos é possível. O que é possível? Gerar relatórios ou demonstrativos. Não custa lembrar que esse sujeito é uma oração, porque tem um verbo lá dentro, tá vendo? É uma oração. Portanto, só acrescentando, a gente pode dizer que esse sujeito é um sujeito oracional. Sujeito oracional. Na gramática tradicional é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Ok? Mas a questão só quer saber de você a função disso e o correspondente embaixo. Tá? Letra A. As empresas valorizam a contabilidade. Veja, quem valoriza? As empresas. Então as empresas já é o sujeito. Quem valoriza, valoriza alguma coisa. Valoriza o quê? Valoriza a contabilidade. Lembra o que é isso? Exatamente, é um objeto direto. Então a letra A já está fora, não é o que ele pretende. Ok? Veja a letra B. O contador é fundamental para a empresa. Fundamental, já que o verbo ser é um verbo de ligação, fundamental é predicativo de quem? Do sujeito. E o que é o sujeito? Exatamente, é o contador. Então parece que nós já achamos a resposta. Parece-nos que é a letra B. Ok? Só para constar, para a empresa é um termo que completa o adjetivo fundamental. Então, esse termo para a empresa é um complemento do nome. Chamamos isso de complemento nominal. Então, eu tenho um complemento nominal que completou o adjetivo e um predicativo que predicou o sujeito, que qualificou o sujeito. A resposta aí é o contador. Repara que ele não quer exatamente um sujeito oracional. Ele quer apenas um sujeito. Aliás, é um sujeito simples. É a nossa resposta. Só para eliminar as demais. O gosto pela contabilidade vem de criança. O gosto é o sujeito. Aliás, vamos pensar todo o sintagma como sujeito. Tá? O verbo vir, verbo intransitivo, vem de onde? Vem de quando? De criança. Um adjunto adverbial de tempo. E dentro do sujeito eu tenho pela contabilidade, que completou gosto, um substantivo. Portanto, pela contabilidade é complemento nominal dentro do sujeito. Ele completou o núcleo do sujeito, que é gosto. Ok? Então, na A eu tenho objeto direto, não é a resposta. Na B a resposta já é o sujeito. Na letra C, pela contabilidade é complemento nominal. E a última, gostam
todos os empresários é o sujeito. Gostam, quem gosta, gosta de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Está lembrado o que é isso? Ele exige um objeto com preposição. Olha a preposição ali, ó, dos contadores, então é o quê? É um objeto indireto. Então, não é a resposta também. Portanto, questão 1, não falei da banca, né? A banca é esta aqui, ó, IDIB. Ok? A banca é a IDIB, que está elaborando um concurso para o Conselho Regional. Isso aqui é o concurso anterior, tá? Regional de Contabilidade. Mas o nosso concurso, agora, do qual estamos falando, é o concurso para o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Tá? Essa banca é a IDIB, que organiza esse nosso concurso. Você vai perceber que essa banca é muito gramatiqueira. Haverá muitas questões de gramática. Ok? Vamos aproveitar então nessas 10 questões, não só gramática, no final também vamos trabalhar com redação oficial. Ok? Podemos ir à questão 2? Partiu questão 2. Apagar o quadro aqui. Então está aí a resposta para que nós possamos conferir. B de bola. Questão 2. Acerca das categorias morfossintáticas, a questão vai cobrar morfologia e sintaxe. Pode-se afirmar que nas passagens que possibilitem a tomada de decisão por parte dos gestores e o que dificulta o entendimento dos gestores, as partículas que. Olha que ponto importante que a banca vai abordar. A palavra que. A palavra que é muito cobrada nesses concursos. Vamos lá. Vou te dar uma teoria, então, rápida sobre o vocábulo que. Você vai ver que não tem confusão ao analisar a partícula que, sempre cobrada por esta banca e por outras. Vamos lá. A palavra que, meus amigos, pode ser, entre outras classificações, mas, sobretudo, conjunção, integrante e pronome relativo. Conjunção integrante e pronome relativo. Percebi que o aluno entendeu o emprego da palavra que. Veja lá, eu tenho o verbo perceber, eu tenho o verbo entender, portanto, eu tenho duas orações ligadas pelo conectivo que. Vou separar na palavra que as une. A primeira oração, chamada oração principal, abreviei para OP, oração principal, e a outra vai ser o que a gente conhece como oração subordinada. Oração subordinada, vou até colocar aqui, ó. É uma oração subordinada. Dentro da oração subordinada, eu tenho lá a palavra que. Vou te ensinar um recurso muito prático para você resolver qualquer questão relativa ao assunto. Veja, percebi. Vamos tentar trocar essa oração pela palavra isso. Vamos ver se funciona. Percebi isso. Não funcionou? Pois bem, se eu troco a oração subordinada pela palavra isso, é porque essa oração subordinada é uma oração subordinada substantiva. Tá? E de quebra, se eu troquei por isso, o que será uma conjunção integrante. Tá? Então tá aí. Quando que o que é uma conjunção integrante? Quando eu troco a oração que ele introduz pela palavra isso. Simples assim. E a oração é subordinada substantiva. Beleza? Vamos ao segundo caso. Acertou a questão o aluno que entendeu o emprego da palavra que. Dois verbos ligados pela palavra que eu não sei o que é ainda. Separa as orações no que. A primeira oração chama-se oração principal. Você que está atento me acompanhando saberá que agora não dá para trocar pela palavra isso. Vamos ver? Acertou a questão aluno isso? Não faz sentido. Mas eu vou te recomendar um outro recurso. Você vai trocar agora a palavra que, não a oração, mas a palavra que, pela expressão o qual. Vale também qualquer uma das suas flexões. Posso trocar por a qual, se for o caso, por os quais, por as quais. Vejamos. Acertou a questão aluno, o qual entendeu o emprego da palavra que. Não funcionou? Pois bem, toda vez que você trocar o que pela expressão o qual, ou a qual, os quais, as quais, este que é um pronome relativo. E a oração vai ser subordinada também. Só que ela não será oração subordinada substantiva. Por quê? Seria se eu trocasse pela palavra isso. Nunca mais esqueça esse negócio. Nesse caso, se eu troquei o que por o qual, não será substantiva, será o quê? Subordinada adjetiva. Então essa é uma teoria muito rápida e prática para você reconhecer, né?
um recurso rápido e prático para você reconhecer se a oração é substantiva e se o que é integrante, e se é adjetivo oração e o que é pronome relativo. Perfeito? Sacou? Vamos então ao que a questão pede. Voltamos à frase, as duas frases, no enunciado da questão, vamos aplicar o recurso, ver se ele funciona. É possível gerar relatórios ou demonstrativos que, olha lá, tem aqui duas orações, ó, é possível gerar, então tem duas orações aqui. Gerar relatórios ou demonstrativos, isso? Não. Demonstrativos, os quais, ó, relatórios ou demonstrativos, os quais possibilitem. Se você trocou este que por os quais, ora, não somente a oração é subordinada à adjetiva, como também o que é um pronome relativo. Já temos uma opção aí como pronome relativo. Vamos ver se a outra também indica um relativo? Vamos lá. A maior parte dos seus relatórios são técnicos, o que dificulta o entendimento dos gestores. Vou separar na palavra que, ó. Na palavra que, ó. Separa no que. Isso. A maior parte dos seus relatórios são técnicos. O. Estranho esse o ali isolado, né? Mas na verdade esse o é um pronome demonstrativo, que você pode inclusive trocar pela expressão aquilo ou isso. Tá? Mas esse isso não é aquele isso da substantiva, não. Tá? Aliás, vou tirar esse isso para não te confundir. Deixa só a palavra aquilo mesmo. Então, troque o o por aquilo, vai ficar. Uma parte dos relatórios são técnicos. Aí esqueça um pouquinho que veio antes, pensa. Aquilo que, isso que, aquilo que dificulta. Vamos trocar por isso, aquilo, isso. Não vai funcionar. Vamos trocar por o qual e ver se cabe. Aquilo, o qual dificulta. Aquilo, o qual dificulta o entendimento. Funcionou. Se você trocou o que por o qual, não é? Ou por os quais, ou por a qual ou as quais, o que é? Isso aí. Ele é um pronome relativo. E, de novo, eis que temos uma oração subordinada adjetiva. Então, queridos, na nossa questão, este que vai ter a mesma classificação, ok? Ele vai ser pronome relativo na primeira frase e também na segunda frase. A banca não cobrou aí a conjunção integrante, cobrou apenas o pronome relativo. Vamos ver as opções que cabem. Vou apagar o quadro para a gente poder observar as opções que nós temos oferecidas pela banca IDIB, banca do concurso aí para o Conselho Regional de Farmácia. Olha lá, letra A, conjunção integrante, já descarta. B, relativo e conjunção integrante, descarta. D de dado, conjunção consecutiva, já rodou. C, pronome relativo e pronome relativo. Olha lá, já temos a resposta. Você que marcou a letra C, junto comigo, você acertou a questão e vai cair isso na prova agora, no próximo domingo, na verdade, dia 22 de julho, já é a sua prova para o Conselho Regional de Farmácia, banca IDIB. Segue o professor Jurandir Faria, vem comigo. Questãozinha aí tranquilaça de semivogal e dígrafo. Sabe disso? Lembra disso? Matéria lá do primeiro grau, do fundamental, é mole? Vamos lá. Em termos de grafia e de fonética, na palavra adequada, em algumas vantagens de contabilidade adequada, pode-se afirmar que a letra U é uma semivogal. Por que ele diz isso, queridos? Vem comigo. A palavra adequada. Olha lá. Adequada. Vamos fazer a separação silábica? Adequada. Olha lá. Nesse quá, você pronuncia U, não pronuncia? Quá. Você não fala adequada, é adequada. Esse U é uma semivogal e o A é uma vogal. Realmente isso aqui é um ditongo. Correto? Aliás, é um ditongo crescente, porque ele começa com uma semivogal e termina na vogal, ó, adequada.
temos aí um ditongo, portanto. Ok? E, portanto, não fala um dígrafo. Mas o que é o dígrafo? Será que você se lembra disso? Vamos relembrar essa parada aí. A palavra 15. Vamos pronunciar? Alguém aqui falaria 15? Não, você fala 15. 15. Olha a sílaba. De modo que aqui eu tenho o QU com som de K. Ok? 15. Então aqui eu tenho duas letras, que é o QU, com apenas um som. Tá? Então eu tenho, olha comigo, veja que legal. Olha lá, eu tenho duas letras para apenas um som, um fonema. O nome desse evento é exatamente isto. É um dígrafo, né? É um dígrafo consonantal. Quando você tem duas letras com apenas um som, em chuva, o CH tem som de sh, não é? Ilha, o LH, carro, o RR, exceção, o XC, dois S, perfeito? Os dois S em excesso, tá? Então, duas letras, um som, um fonema, dígrafo. 15. Acontece a mesma coisa em guincho. Olha o G. O som é G. Guincho. O GU tem um som só, tá? Ok? Veja a palavra quero. Mesma coisa. Som de K. Né? Quero. Guerra. Ó. Guerra. O GU tem som de G. Então eu tenho 15, quero, guincho, guerra. São palavras com o dígrafo consonantal, que é o QU, não é? Que é o QU, que é também o GU. Né? Ele vem acompanhado do I e do E, como você pode ver aqui, ó. I, E. Tá joia? Vamos observar agora as demais palavras. Tranquilo. Tranquilo. Alguém falaria aqui tranquilo? Acho que não, né? Tranquilo. 50. Alguém diria 50? Também não. Sagui. Não é sagui, é sagui. Aguenta. Veja que aqui eu tenho o I, então eu tenho um ditongo, tranquilo. O e o EN, não é? Vou botar aqui só o E. O N está analisando a vogal E, 50. Aqui eu tenho o I, sagui. E aqui eu tenho, de novo, o E. Né? Então eu tenho tranquilo, 50, sagui. Antes do acordo ortográfico de 2009, a gente colocava aquele sinalzinho, lembra? Simpático, aquele sinalzinho simpático, mas que no final das contas não serve para nada. Porque a retirada do trema não vai te levar a pronunciar 50, nem aguenta, muito menos tranquilo. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos situações de ditongo, porque a vogalzinha U, na verdade, não é vogal, é uma semivogal. Portanto, quando aparece uma semivogal, você não tem um dígrafo, não é GU nem QU, tá? Você tem, na verdade, o U sendo pronunciado em tranquilo, 50, sagui e aguenta. Coisa que não acontece aqui em cima. Nesses casos de cima, o U não é pronunciado, né? 15, quero, guincho, guerra. Tá joia? Então essa é a teoria da questão, cobrando a situação do dígrafo e, aspas, a destruição do dígrafo, quando o U, na verdade, é pronunciado. Ok? Não há dígrafo aqui. Haverá um ditongo e o U será uma semivogal. Vamos ver o que ele quer? O mesmo fato ocorre com U em. Então ele quer o U, ele quer o sonzinho, o fonema U, como semivogal, como está aqui em adequada. Ele não quer um dígrafo. Observe lá. Eu tenho quinto, começar pela letra D de dado, ó. Quinto. Você não fala quinto, então aqui eu tenho um dígrafo. Ó aqui, ó. Quinto. Ó o som, ó. K, né? K. Quente. Mesma coisa. Olha o que eu tenho aqui.
o som do dígrafo. K, né? Fonema K. Distinguir. Aqui eu tenho, de novo, ó, o dígrafo. Mas, professor, o som, né, distinguir, muita gente pronuncia com erro. Não é distinguir, é distinguir. Esse GU não, esse G é um dígrafo, não há semivogal U, não há ditongo ali. Então não diga distinguir, diga distinguir, ok? Não havia trema nessa palavra antes do acordo ortográfico, ok? Era distinguir mesmo. Conclusão, a nossa resposta só pode ser B, de bola. Vejamos. Queen, quênio. Olha o ditongo aqui, ó. Tá vendo? Olha o ditongo aí, ó. Olha a semivogal U. Queen, quênio. E se nós retrocedemos ao período anterior ao acordo ortográfico, 2009, haveria o sinalzinho do trema aqui, né? Queen, quênio. Com a abolição do trema, você não precisa colocar mais, aliás, não deve colocar, seria um erro, né? Quando a semivogal U é pronunciada, sendo semivogal, portanto, formando um ditongo, nós não temos dígrafo, temos um encontro vocálico chamado ditongo. Perfeito? Então, questão 3, temos resposta, a letra B de bola. Beleza? Vamos à próxima questão, portanto. Próxima questão, também muito recorrente, abordando a palavra portanto, que é uma conjunção. Conjunção é sempre abordada em qualquer banca, seja CESP, FCC, FGV, a tal da IDIB, que faz esse concurso aí para o CRF, cobrou aí o valor semântico do portanto. Vejamos, o marcador textual, que é uma conjunção, portanto, portanto, a contabilidade é um instrumento necessário, etc., etc., pode, sem nenhuma alteração de natureza semântica, ser substituído por. Ele quer a expressão, pode ser uma conjunção, pode ser até uma outra expressão, mas geralmente é uma conjunção, vamos ver se é, uma expressão que tem valor de portanto. Ora, o portanto é uma conjunção conclusiva. Ele é um marcador textual que vai justamente marcar a ideia de conclusão. Penso, logo existo, dizia o filósofo francês René Descartes. Penso, portanto existo. Penso, então existo. Penso, logo existo. Penso, portanto existo. Olha lá, conclusão, tá? De cara a letra A, não é porque, posto que é valor concessivo, ok? Não vale, posto que é ideia de concessão. Também será concessão, malgrado. Entre mentes, não é bem uma conjunção, é um advérbio de tempo, quer dizer, naquele momento. Então aqui eu tenho, posto que e malgrado são conjunções, com valor concessivo, conjunções concessivas, tá? Posto que, malgrado, apesar de, embora, em que pese, essas coisas todas que você já deve conhecer. E a letra C é entre mentes, quer dizer, naquele momento, que é, na verdade, um advérbio de tempo. Amigos e amigas, se não for letra D, a questão vai ser anulada. É, de fato, a letra D de dado. Vamos ver? Dessarte. A contabilidade, vou trocar o portanto por dessarte. Quase ninguém usa isso mais, hein? De fato, dessarte é um advérbio de modo, que equivale a dessa arte, desta arte. Por isso que você pode também usar, em vez de dessarte, pode falar destarte. A galera mais antiga vai se lembrar bem disso. Destarte. Destarte, então, penso, destarte existo, ó. Pensou o filósofo falar, né? A expressão que ele tem cunhada lá na obra dele vem em latim. Cogito ergo sum. Em português seria penso, logo existo. Destarte, existo. Penso, destarte, existo.
né? É um advérbio de modo que corresponde à ideia conclusiva, de certo modo, né? Dessa arte, desta arte, ou melhor ainda, ó, desse modo, dessa maneira, tudo farinha do mesmo saco, mesma coisa. Ou seja, numa redação de concurso, uma dissertação argumentativa, você pode usar esses marcadores aqui. Dessa arte, desta arte, eu acho meio arcaicos, né? Não fica legal não, mas desse modo, dessa maneira, portanto, como todos já sabem. Beleza? Então, temos aí a opção que corresponde à palavra portanto, que é uma conjunção. A expressão que corresponde a essa conjunção conclusiva é o próprio advérbio de modo, dessa arte. Eis a nossa resposta, ok? Questão 4, letra D de dado. Ok? Vamos adiante. Próxima questão, questão de número 5. Eis que a questão 5 desta prova, que é um Conselho Regional de Contabilidade lá do Ceará, um cargo correspondente ao cargo de domingo, né, ao qual você vai concorrer. Questão 5 vai abordar crase, um assunto também extremamente recorrente nas questões de todas as bancas, incluindo a nossa banca em questão. Analise as frases abaixo e em seguida assinale a alternativa que contém o uso correto da crase, o emprego correto da crase. Antes de mais nada, queridos, vamos fazer uma breve revisão do que seria a crase, em poucas palavras. Meus amigos, tem que lembrar uma coisa. A crase, antes de mais nada, é um evento sintático, um evento da regência, que quer dizer fusão. Ela é uma fusão de dois A's. A crase não é um acento. A crase é um evento de fusão, fusão vocálica. De certo modo, a crase, enquanto figura de linguagem, né, na expressão, por exemplo, planalto. O que é planalto? É o O com A se juntando, ó. Deu plano alto, planalto. Aguardente, água, ardente. A vogal final A de água e a vogal inicial de ardente se juntam. Então ali ocorreu crase, no sentido mais amplo da expressão crase. É uma figura de linguagem na qual você realiza uma contração vocálica. Planalto, aguardente, ok? Não ocorre crase, por exemplo, em passatempo, nem em girassol. Passa-tempo, ó, passa-tempo, gira-sol. Não houve crase. Houve apenas uma justa posição de palavras, tá bem? Então, aguardente, planalto, embora, pernalta. Veja, embora é uma junção de várias palavras. Em, boa, hora. Em, bora, embora. Houve uma fusão ali. No sentido amplo é uma crase. Perna alta, pernalta. Houve uma crase ali. Então, crase é isso, ok? É uma fusão de dois A's. Na regência, olha o que acontece. Diga não à droga. Diga não à droga. Quem diz alguma coisa a. Olha a preposição que a regência do verbo dizer exige. Quem diz algo a alguém. Droga, por sua vez, é uma palavra feminina que vai exigir um artigo. De modo que ali, se eu não fizer a fusão das duas vogais, eu terei que pronunciar a expressão gaguejando. Seria assim, ó. Diga não, droga, teria que gaguejar. Então a crase é uma invenção muito funcional, né? Já que economiza registros, né? Que economiza a fala e a própria escrita. Então, em vez de escrever um dia no português arcaico era assim, era para facilitar, nós juntamos dois A's. E para mostrar para o nosso leitor que esse A não é um, este A são dois, você coloca agora sim. Você não coloca a crase, porque a crase já aconteceu lá em cima. Ó. Você coloca o sinal da crase. Então esse acento chamado acento grave não é a crase. É um acento, ou melhor ainda, é um sinal indicativo da crase. Ok? Então, por isso que ocorreu crase aqui. Houve a fusão de dois A's, no caso o quê? A preposição a da regência do verbo dizer, né? E o artigo a que concorda com droga.
Tanto é que se você trocar droga por exemplo, entorpecente, como é que vai ficar? Diga não ao entorpecente. Olha lá, é o mesmo evento na sua versão masculina. Afinal, quem diz algo a, na frente teve o artigo o, então eu tenho preposição a, eu tenho o artigo o, exigido por entorpecente, só que não gerou fusão, não gerou crase, gerou uma combinação vocálica. Então aqui eu tenho uma crase do A com outro A, e aqui eu não tenho crase, eu tenho uma combinação vocálica, A, O, AO. Beleza? Então, este é até um macetezinho para facilitar o seu reconhecimento da crase. Vê se cabe a troca de masculino. Cabendo, ao você trocar, se gerar ao, é porque haverá A com o sinal de crase. Ou como popularmente o povo diz, como as pessoas dizem, o A vem craseado. Se bem que, na verdade, o A não é craseado, né? O A é marcado com um sinal, né, da crase que foi indicada pela fusão dos dois A's. Beleza? Então vamos pensar aqui na questão. Aluguei aquela roupa. Tudo depende da regência, meus amigos. Quem aluga, aluga alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Será que ele exige preposição? Não. Quem aluga, aluga alguma coisa. Aquela roupa é objeto direto. A crase aqui simplesmente não existe. Porque não há preposição. Aluguei o quê? Não aluguei a quê? Aluguei o quê? Aquela roupa. Então a letra A já está eliminada. Refiro-me àquele acidente. Vamos ver o verbo. Quem se refere a. Ele manda usar a preposição. A preposição é regida por ele. Ele rege a preposição. Aquele acidente da semana passada é um objeto indireto. Portanto, quem se refere a. Na frente desse a, nós temos a palavra aquele, que é um pronome demonstrativo. Nós não temos artigo a, não temos artigo o, temos o pronome demonstrativo aquele. Você iria gaguejar se você não fizesse a crase. Como é que ficaria? Refiro-me àquele acidente. Para evitar isso, o que você vai fazer? Você vai juntar as duas vogais e para mostrar que essa vogal A de aquele são dois A's, você vai botar o sinal da crase. Esse caso pega muita gente porque as pessoas pensam que a crase é só isso aqui, ó. Preposição A com artigo. Não é só isso. É a preposição A com artigo, é a preposição A com os pronomes demonstrativos aquela, aquele, aquilo e o próprio A demonstrativo, e é a preposição A com o pronome relativo a qual ou as quais. Beleza? Então, a crase aqui aconteceu e não foi na questão indicada o sinal de crase. Portanto, a letra C também está fora, né? Ele quer o uso correto da crase. Fui a Guaramiranga. Caraca, a Guaramiranga. Essa é uma cidade lá do Ceará, né? Olha lá, pessoal do Ceará aí, ó. A gente está gravando no Rio, não conhece essa cidade. Guaramiranga. Para o campeonato de ciclismo. Vou te passar um outro recurso fundamental para reconhecer a crase quando tem a ver com movimento, para logradouros, para os chamados topônimos, que são nomes de lugares. Imagine você, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um bairro chamado Tijuca. Vou a Tijuca. Quando você vai a Tijuca, voltando, como é que você volta? Você volta da Tijuca. Então, se você volta da Tijuca, você vai a Tijuca. É um recurso muito prático. Então, vou à Bahia, volto da Bahia. Eu vou com crase, não é? Vou à Amazônia, volto da Amazônia, vou com crase. Aqui no Rio, eu digo vou a Urca, um outro bairro do Rio de Janeiro. Volto da Urca. Beleza. Se você voltar da, não é? Você vai a com crase. No entanto, se eu digo vou a Paris, tempo de Copa, né? Vou a Paris. Volto, eu não volto da Paris, eu volto de Paris. Então, olha que moleza.
Se eu volto de Paris, é porque eu vou a Paris, mas vou sem crase. Eu vou só com preposição. Porque eu volto só com preposição, eu vou só com preposição. Aqui eu volto com preposição e artigo, irei com preposição e artigo. Essa é a lógica da história. Tá bem? Só um detalhe que eu tenho que apontar para você. Tá? Tem que tomar cuidado com uma coisa. Se eu vou... Aliás, antes de continuar. Então, vou a Paris, volto de Paris, não haverá crase. Não é? Vou a Ipanema, um famoso bairro aqui no Rio de Janeiro. Vou a Ipanema, volto de Ipanema, não haverá crase. Vou a Copacabana, volto de Copacabana, não haverá crase. Beleza? Vou a Porto Alegre, volto de Porto Alegre, não haverá crase. Então, esse é o recurso inicial. Porém, tem um detalhe. Vou a Paris. Vou a iluminada Paris. Certamente agora, se eu fosse voltar, como é que eu voltaria? Eu certamente voltaria da iluminada Paris. Então, nesse caso, porque eu usei um termo adjetivo chamado adjunto adnominal, que é um qualificador de Paris, se eu usei um qualificador adjunto, a crase passa a ser obrigatória. Então, cuidado. Vou a Paris sem crase, mas vou a iluminada Paris, volto, haverá, portanto, crase. Beleza? Vou a Brasília, volto de Brasília. Mas se eu digo, vou a cinzenta Brasília, volto da cinzenta Brasília. Não haverá, aí haverá crase. Beleza? Então, fechando aqui os nossos recursos, vamos à questão, a opção letra A. Fui a Guaramiranga. Voltando, como é que eu volto? Eu não volto da Guaramiranga, eu volto de... Olha como soa melhor, volto de Guaramiranga. Então a crase aqui é proibida, amigos. Não haverá crase, ela é proibida, ok? E a resposta é a letra B de bola, você já percebeu. Se eu vou à Alemanha, eu vou até colocar aqui, ó, retorno, eu volto da Alemanha. Vou à Alemanha, volto da Alemanha. Retorno à Alemanha, volto da Alemanha. Vou à Alemanha, retorno da Alemanha. A crase aqui está perfeita. Ocorreu crase, porque na verdade você vai à Alemanha com artigo, além da preposição, e volta da Alemanha, você volta com artigo e com preposição de. Beleza? Questão 5, portanto, letra B de bola. Show? Vamos à próxima questão, questão 6. O nosso tempo aqui passa voando. Quando começa a ficar gostoso, a gente tem que parar, né, galera? Vamos lá. Questão 6. Ainda do mesmo certame lá do Ceará, não importa a localidade, ok? Importa a banca que elabora o concurso. Essa é uma banca que pega vários concursos no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste do país. E aí nós temos esse concurso acontecer agora, a prova acontece dia 22, domingo próximo, aqui no Rio de Janeiro. Para que se respeite a concordância verbal, será preciso corrigir a frase concordância verbal. Vamos lá. Tem havido dúvidas sobre a qualidade dos crônicas de Carlos. O que tem havido? Ó, dúvidas é um termo que me induz a pensar que ele é o sujeito, por causa do verbo da locução tem havido. Só que na locução, isso aqui é uma locução verbal, você tem o verbo haver, no sentido de existir. Quando isso acontece, nós temos uma oração sem sujeito. Então, dúvidas, na verdade, não é sujeito, é objeto direto. Oração sem sujeito. Qual é a regra da oração sem sujeito? O verbo não pode ter plural. Olha que a banca fez. Botou o circunflexo aqui, está errado. Não é tem com a circunflexo, é tem sem acento. Porque o verbo não pode ir para o plural. Então, tem havido sem acento circunflexo, porque não é plural, é singular. Será que a qualidade das crônicas de Carlos tem sucedido? E a outra, tem se levantadas dúvidas. Tem sido levantadas dúvidas. Aliás, ele quer o quê? Ele quer a correção. Parece que é a letra A a resposta, hein? Será que já achamos a resposta? Vamos ver as demais. O que tem sido? Olha a locução verbal de novo. O que tem se levantado? Dúvidas.
eis o sujeito. Então o verbo está correto, concordando com o sujeito. Ok? C. Será a qualidade das crônicas de Carlos tem suscitado outra locução verbal, ó. Tem suscitado. O que tem suscitado? A qualidade das crônicas de Carlos. Eis ao sujeito. O núcleo é qualidade. Então o verbo concordou, ó, tem com qualidade. B e C estão certas. Vamos ver a letra D de dado. A quantas dúvidas tem dado margem às crônicas? O que tem dado margem a quantas dúvidas? As crônicas de Carlos. As crônicas de Carlos é o sujeito. O núcleo está no plural, não está? Crônicas. Então, o que faltou no tem dado? Exatamente, amigos, faltou o chapéu, o circunflexo, o acento circunflexo, marcando o plural em tem. Tem. Quem tem dado margem? As crônicas têm dado margem. Deveria ter o acento circunflexo para indicar plural. Então, a letra D também é a resposta. Ué, mas tem duas respostas com erro? Exatamente. Se há duas respostas, a A e a D, o que aconteceu com essa questão? Ela foi anulada. Coloquei propositalmente para vocês perceberem, não é, que acontece na elaboração da questão, o autor da questão não percebeu que aqui havia dois erros, e aí passou, né, despercebido o fato. A questão foi anulada por isso, porque tem duas respostas, tá certo? Fiz questão de trazer para vocês perceberem que a banca também erra, não é verdade? Olha lá, 6, anulada a questão. Questão 7, última questão de gramática. Versando sobre a acentuação gráfica, moleza a questão, hein? Aproveitá-la, olha lá, aproveitá-la. Onde está a tônica? A tônica está na última sílaba, portanto é uma palavra oxítona. Marés, também eu tenho uma palavra oxítona. Lembre-se, a oxítona é aquela cuja tônica, sílaba tônica é a última. Então as duas são oxítonas. Ele quer motivos distintos. Elétrica, térmicas. A tônica é a antepenúltima, portanto são palavras proparoxítonas. Ambas são proparoxítonas. Eliminada a letra B. Importância, água. Olha lá, aqui eu tenho a tônica penúltima, então são palavras paroxítonas, mas ainda terminadas em ditongo. Então são duas paroxítonas. Eliminada, portanto, a letra D. Sobrou a D de dados. Será a resposta. Por quê? Vejamos. Eólicas. Eis que esta é uma proparoxítona. Eólicas é a antepenúltima tônica. E áreas. A tônica é a penúltima, terminada em ditongo. Ó. Então é outra paroxítona. Portanto, regras distintas. Proparoxítona e paroxítona. Show? Então, resposta da questão 7, letra C. E segue o baile. Meus queridos, agora vamos trabalhar questões de redação oficial. Eu selecionei 3 questõezinhas rápidas para que nós possamos ter uma ideia breve, porém eficiente, da redação oficial. A redação oficial é a produção de um texto que seja universalmente entendido nas repartições públicas. Portanto, ela deve ser, sobretudo, impessoal. Não é? É a produção de textos voltados para a administração pública. E aí ele colocou aqui na questão 8, 4 frases para a gente analisar. Desenvolver o trabalho em equipe e as relações interpessoais é um passo fundamental que todos terão que dar dentro de uma organização. Na verdade, isso aqui tem a ver não com redação oficial. O primeiro item tem a ver com a lei do servidor público, né? Aquele tal o estatuto. A letra A número 1 está certa. 2. Comunicação oficial, aí tem a ver conosco, com a redação oficial, deve sempre permitir uma única interpretação e ser extremamente Opa, começou bem. Permitir uma única interpretação, sim, uma única interpretação, não pode ser ambígua. E ser pessoal, não, ela tem que ser impessoal, não pode ser pessoal, tem que ser impessoal e imparcial. Então a 2 está errada, errada a 2. A 1 está certa. As comunicações que partem dos órgãos públicos devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão. Sim. Mediante o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos? Não.
ela não pode ser restrita, ela tem que ser universal, ela não tem que ser, por exemplo, empolada, técnica, voltado para jargões, não pode, tem que ser universalmente entendida, em português claro, objetivo, sem ser simplório ou chulo, uma linguagem simples. Então, a 3 está errada. Vamos ver a 4? Refutar opiniões e ideias precocemente tende em curto prazo, censurar a criatividade dentro da equipe, fazendo que os processos tornem-se cada vez mais monótonos, engessados e fortemente prejudicando os resultados individuais e coletivos. Tem a ver com o Estatuto do Servidor Público, não tem a ver com redação oficial, mas está certo. Então, quais certas? 1 e 4. Vamos ver qual é a que cabe como resposta. Vamos lá. Olha lá nosso gabarito. De fato, bateu. A questão 8 tem como resposta a letra C. Somente a 1 e a 4 são certas. Vamos à questão 9. A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exija, devendo ser evitado o seu uso indiscriminado. De fato, né? A redação técnica, na redação oficial, a linguagem técnica tem que ser apenas em situações que a exija, ok? Quanto menos técnico, melhor. Quando exigir, ok, não tem jeito. Então, a 1 está certa. 2. A formalidade de tratamento não se vincula necessariamente à uniformidade das comunicações. Não, pelo contrário, vincula-se. Não é? Vossa Senhoria, Vossa Excelência, ok? Essas formas de tratamento são vinculadas às comunicações. 3. Os pronomes de tratamento, ou de segunda pessoa indireta, não apresentam particularidades quanto à concordância verbal, nominal e pronominal. Pelo contrário, apresentam a particularidade do emprego quanto à concordância verbal, né, nominal e pronominal. Por exemplo, Vossa Senhoria deve estar satisfeito. Vossa Senhoria deve. Não vou dizer Vossa Senhoria deveis. Eu não concordo com vossa, concordo com senhoria, que é a terceira pessoa do singular. Então, haverá uma relação, sim, com as 3 concordâncias, verbal, nominal e pronominal. O item 3 está errado. Então, 3 está errado. Né? O 2 está errado. Vamos ver o 4. O aviso é expedido exclusivamente por ministros. Sim, o aviso é um documento feito por ministros para ministros. Eu até brinco nas aulas presenciais que quem avisa, ministro é. Não se esqueça disso. Aliás, são 3 formas do padrão ofício. Quais são os 3 documentos do padrão ofício? São o ofício, o aviso e o memorando. O ofício é executado, realizado pelas autoridades, pelos órgãos, não é? Entre si. Então, órgãos e autoridades e também particulares. Ok? O ofício é o padrão. O memorando é, aspas, um ofício interno. É uma comunicação interna, portanto, dentro do mesmo órgão. Ok? Já o aviso é a comunicação dos ministros. Então, quem manda o aviso, quem recebe o aviso é o ministro. Portanto, está aí, são 3 documentos, memorando, ofício e aviso, cobrou-se aqui o aviso. Por ministro, para a autoridade de mesma hierarquia, ou seja, para ministros. Enquanto o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. A opção está correta, 4. Então, resposta, já temos a resposta aí, vai ser a letra A. A 1 e a 4 estão certas. Beleza, galera? Chegando agora à última questão de redação oficial, que vai cobrar um outro documento chamado exposição de motivos. É, de fato, documento dirigido ao presidente ou ao vice-presidente pelos ministros. Então, entre os ministros é o aviso. Do ministro para o presidente chama-se exposição de motivos. Para que é usada a exposição de motivos? Para informá-lo de um determinado assunto, está lá na redação oficial, no documento da redação oficial, chamado Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Você vai lá no Google, vai achar lá Manual de Redação Oficial, é um PDF que você pode até baixar no seu computador. Então a letra A está correta. Para propor alguma medida e submeter à sua consideração projeto de ato normativo. A letra B, essa frase nem aparece lá no documento da redação oficial. Nem aparece. Não é exatamente um motivo, né? Uma característica, melhor dizendo, da exposição de motivos. Só essas 3 aqui. Essas 3 estão lá no manual, ok? Esta aqui não consta no conteúdo do que é a exposição de motivos. Beleza, meus amigos? E assim chegamos à nossa última questão, questão 10, letra B de bola. Ok? Fechamos então a nossa correção das questões da banca IDIB para o concurso do CRC,
Conselho Regional CRF, Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Vamos proceder agora a uma conversa com os nossos alunos que estão nos assistindo. Fechamos agora, então? Fechamos, portanto, agora o nosso encontro. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.